A paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo dizia aqui ao povo de Corinto que seriam atribulados em tudo, mas que não eram para ficar angustiados, que teriam preocupações, mas que aquilo não era para desanimar eles, que seriam perseguidos por amor de Cristo, mas que não eram para se preocupar, porque não estariam desamparados, e que estariam muitas das vezes abatidos, mas que não estariam destruídos. Às vezes a gente acha que estar triste, estar abatido por algum momento, nos preocupar, ou por conta das perseguições, que nós estamos destruídos, derrotados. Isso não é verdade. O Senhor, Ele não nos desampara em momento nenhum. Estar abatido não é sinônimo de destruição. É sinal apenas que nós somos de carne e osso, temos nossas falhas, mas que o Senhor, Ele sempre estará conosco. Ele nunca vai nos desamparar. Ele diz aqui que nós somos como um vaso de barro que esconde um tesouro. Quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós escondemos esse tesouro, nós temos essa noção da nossa fragilidade e compreendemos que tudo que acontece conosco, a nossa força, vem do Senhor, nada mais é do que Deus na nossa vida. E ele falando a esse povo, alertando e dando forças a esse povo, assim como ele fez quando ele foi transferido para Roma, juntamente com 200 e poucos presos. Ele comentou com o centurião que era para parar no porto, porque as condições climáticas não estavam boas para fazer essa viagem. Mas o comandante não quis ouvir a Paulo. Então eles passaram 14 dias no meio do mar, sem comer nada. Até que o anjo do Senhor visitou a Paulo e disse a ele que não deixaria ninguém morrer. E Paulo, no outro dia, veio falar com aqueles prisioneiros e ele fez assim como ele fez aqui em Corinto. Ele foi para dar ânimo para aquelas pessoas. Ele estava na mesma situação que elas, mas ele falou com aqueles presos que não eram para eles temer, que o Senhor havia visitado a vida dele e que disse que não ia nenhum deles cair nem sequer um fio de cabelo das suas cabeças. E o Senhor, Ele salvou aquelas pessoas através da vida de Paulo. E a convicção de que Paulo tinha de que Deus faria de acordo com o que falou com ele. Ele tinha aquela fé e isso fez com que ele passasse uma segurança para aquelas pessoas, que desse um pouco de esperança para aquelas pessoas. Que assim como Paulo, eu e você tenha essa mesma convicção de que nós temos Cristo em nossas vidas e que pessoas à nossa volta podem ser abençoadas através da nossa vida. Nós possamos, o dia que estivermos abatidos, nós possamos entender que nós não estamos destruídos, isso não é apenas um momento, né? Isso não pode tirar o nosso brilho, a nossa convicção de quem nós somos em Cristo. E tudo isso que nós vivemos aqui são apenas momentos. Lutero, quando estava prestes a morrer, ele conseguiu pregar dizendo que o que ele estava vivendo naquele momento, ele sentia muita dor, ele era uma escrita que deveria ser lida de trás para frente e que não fazia muito sentido naquele momento, mas que quando ele chegasse no céu, ele ia perceber que aquilo era uma linda história escrita por Deus. E assim é a nossa vida. A gente acha que a nossa vida acaba quando a gente morre, mas quando nós somos crentes em Jesus Cristo e nós somos salvos pelo Senhor, nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós sabemos que a nossa vida se inicia quando o Senhor nos leva. Aqui é só uma passagem, mas o melhor de Deus está para nós na eternidade. Que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, que nós possamos andar neste caminho, seguindo a Jesus com a convicção de que a nossa linda história está escrita na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida.